A gente conversa agora com o Marcos Litz, diretor financeiro do Cifrão. Tudo bem? Um ótimo dia para você, Marcos. Obrigado, ótimo dia para você também. O que a gente pode falar desse cenário atual econômico no Brasil? Quais os desafios, que esse cenário impõe no mundo dos investimentos, pensando em fundos de pensão? Tá ótimo. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui falando com você, Muito obrigada. participando do evento da Previpar, um excelente evento, sempre um evento de alta categoria, com muitos especialistas, então realmente um prazer. Eu sou de Curitiba, estou no Rio de Janeiro como diretor financeiro da Cifrão, do Fundo de Pensão da Casa da Moeda do Brasil, e prestigiando o evento local, que é, como eu falei, um evento sempre de um nível muito elevado. Eu acho que a gente tem inúmeros desafios, né? O cenário econômico nos impôs nos últimos anos desafios adicionais. A pandemia, enfim, taxa de juros elevadas, as metas atuariais, que é aquilo que a gente persegue, né? Para poder realmente, ao longo do tempo, dar solidez aos planos, honrar os compromissos, isso sempre nos traz desafios adicionais. A gente vive um momento, acho que ímpar. Eu costumo dizer que a gente está sempre num período de bipolaridade, porque ao mesmo tempo que a gente torce para que as taxas de juros ainda se permaneçam mais elevadas, até porque isso de alguma forma nos ajuda a comprar bons títulos, com bons prêmios, pagando meta atuarial, nos impõe um desafio de olhar para o país e querer que ele realmente cresça, que a gente consiga se desenvolver em taxas de juros mais baixas. Então, o grande desafio das fundações, eu acho que é equilibrar suas carteiras de investimentos, olhando sempre para o futuro, não só para o momento. Então, no momento a gente vive, além dessa bipolaridade, claro, a gente vive um desafio que é continuar num cenário de muita volatilidade, num cenário muito desafiador, dando resultado ao longo do tempo para que esses resultados, a soma desses resultados, possam efetivamente se transformar em pagamento dos nossos compromissos. Eu acho que a gente tem aqui um histórico de investimentos com mais risco, investimentos com mais volatilidade, é o caso da Bolsa, né? Em que a gente não pode deixar de investir, a gente não pode perder um momento. Então, esse momento é um momento de equilibrar pratos, né? Que é aproveitar as oportunidades para colocar nos nossos portfólios taxas de juros bastante atrativas e vão contribuir ao longo do tempo, mas sem perder o olho no futuro, sem perder a oportunidade de investir em outros mercados, que são mercados que, embora tenham mais risco, mas ao longo do tempo mais retorno associado. E existe uma tendência para que essa taxa de juros se permaneça mais alta ou ela tende a cair no próximo semestre? A gente tem uma combinação de ainda uma expectativa de inflação mais elevada e taxa de juros, ela funciona como uma vacina, né? Então sempre ou então como um remédio para a febre. Quando você tem uma febre mais elevada, é uma inflação mais elevada, é o nosso caso, você precisa combater isso e geralmente você combate com taxa de juros elevadas. O país, né, o Brasil, acho que foi um dos primeiros países a iniciar um ciclo de aumento de taxa de juros. Isso foi importantíssimo para a gente atravessar esse período de pandemia. E no momento há uma discussão, inclusive do novo governo, de que isso seja reequilibrado, que isso seja revisto. Eu acho que o pessoal do Banco Central, do Copom, enfim, tem tratado isso de forma muito séria, olhando para os reflexos que isso pode produzir, mas, a princípio, há uma sinalização de que essa taxa de juros, talvez para o segundo semestre, a gente possa começar a ter um movimento de redução de taxa de juros. Então, a economia, eu acho que ainda pede que a gente mantenha um certo nível, uma boa responsabilidade, uma dose adicional de olho no futuro, principalmente se a gente olhar para outros mercados globais que naturalmente influenciam no dia a dia da gestão dos investimentos. Mas há uma tendência, sim, de que a taxa, ao longo do tempo, considerando que a gente tem uma inflação talvez um pouco mais controlada, de que isso, ao longo do tempo, a gente comece a ter um movimento de queda. E de que forma essa oscilação do mercado financeiro afeta lá na ponta final, nos fundos de pensão especificamente? Sim. A gente tem, eu acho que, várias formas, né? A carteira dos fundos de pensão, ela não é uma carteira baseada em apenas ativos com taxa de juros.
como a gente já comentou, acho que a necessidade de diversificação, ou melhor, uma boa diversificação de carteira é o que vai, ao longo do tempo, garantir com que a gente tenha resultados mais consistentes e corra menos riscos, podendo trabalhar em cenários adversos. Então, essa volatilidade produzida por uma incerteza de mercado, que é o que a gente tem agora, né? Será que a taxa de juros vai começar a cair mais rápido? Quais são os fatores externos? A própria guerra, Rússia e Ucrânia, enfim, trazem uma série de riscos adicionais. A gente está falando de uma economia global. Então, isso tudo, de alguma forma, afeta o dia a dia das nações. A volatilidade, mesmo que traga resultados momentâneos, ruins de curto prazo, ela acaba, de alguma forma, ou tolhendo que as fundações olhem para boas oportunidades com risco, mas aí, obviamente, temendo que esse risco traga resultados negativos, ou ainda na incerteza no dia a dia, na variação de preço dos ativos e logo também na variação dos resultados. Então, acho que é um acúmulo de fatores que fazem do nosso dia a dia com que a gestão de investimentos fique cada vez mais emocionante. Essa diversificação é o grande segredo, né? Poder, Sim, inclusive, buscar novos produtos, talvez, no mercado. sim, perfeito. Eu acho que a gente tem diversas modalidades de planos de previdência, né? Os famosos benefícios definidos, que são os BDs, são fundos que ao longo do tempo acabaram ficando um pouco mais extintos, os de contribuição definida, que são planos que, de alguma forma, você pode, ao longo do tempo, ter um pouco mais de risco na carteira. São planos que o passivo disso, né, o pagamento dos participantes, ele é de longo prazo, enfim. Então, isso tudo faz com que você tenha planos diferentes e possibilidades diferentes de carteira. A diversificação, ela faz com que, em algum momento, você não fique 100% direcional a alguns riscos. Exemplo, taxa de juros. Concentrar carteiras em taxa de juros significa, em momentos de taxa de juros menores, deixar de ter oportunidades e, por exemplo, em bolsa, que naturalmente ela performa melhor quando a economia está melhor, quando você tem fatores positivos para a economia. Então, diversificar entre curto, médio, longo prazo e instrumentos que possam diversificar seu risco e retorno no longo do tempo é o que é o segredo, acho, de uma boa gestão. Por fim, em relação ao evento em si, né? Qual que é a importância de poder ter esse encontro presencial, de tantas trocas de ideias e reflexões sobre o presente, pensando justamente lá na frente, na proteção social no futuro? Perfeito. Eu acho que, como eu falei, esse é um evento de um alto nível técnico. Nós temos aqui pessoas de fundos de pensão dos maiores fundos de pensão, não só locais, mas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Me incluo nessa por ser hoje diretor financeiro do plano da Cifrão. Acho que um ambiente como esse, a gente já não tinha há quase 3 anos, né? Um ambiente presencial, poder discutir com essas pessoas todas várias visões, né? Para onde todo mundo está olhando, o que é importante, inclusive com o órgão fiscalizador, com o órgão regulador, que estão aqui presentes, já fizeram algumas palestras. Acho que faz com que a gente naturalmente calibre aí essas diversas funções, esses diversos olhares, e façam com que a gente repense sempre, olhe um pouco para trás daquilo que a gente está fazendo e tente enxergar um pouco mais no futuro. Acho que isso é perfeito para a gente ter esse ambiente melhor, um ambiente de cooperativismo, de ideias. Muito obrigada pela sua contribuição, Marcos. Eu Uma que ótima agradeço. sexta-feira. Foi um prazer, muito obrigado.